Olá, eu sou o Padre Ulisses César, conselheiro espiritual do setor A das equipes de Nossa Senhora. E estamos aqui também reunidos para este encontro de espiritualidade, onde queremos levar a vocês, a todos os equipistas, a vocês que nos acompanham neste final de semana de espiritualidade e oração. Eu convido a vocês a estarem conosco, refletindo e também meditando sobre esta carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, com o coração de Pai, onde queremos levar a todos vocês, queridos equipistas, esta mensagem em que o Papa Francisco traz à Igreja toda, em tempo de pandemia, na ocasião dos 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja. Como estamos neste encontro de espiritualidade, vamos começar este momento rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós e permaneceis para sempre. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciei dizendo a todos vocês que nós estaremos neste final de semana refletindo sobre a carta apostólica em que o Papa Francisco fala para nós sobre São José e proclamando este ano santo, em honra ao esposo da Virgem Maria, a São José. E assim convido a vocês a entenderem um pouquinho por causa deste contexto. Todas as vezes que o Papa proclama um ano santo, é um ano em que nós também recebemos indulgências, bênçãos e graças. E nós, enquanto movimento de espiritualidade conjugal, não queremos perder esta oportunidade, ainda mais falando de São José, esposo de Nossa Senhora, onde São José se torna o modelo para todos os esposos equipistas, para todo o povo cristão, para todos nós sacerdotes, conselheiros espirituais das nossas equipes. Por isso eu convido a vocês para que agora iniciemos esta reflexão. O Papa Francisco nos convida a celebrar bem os 150 anos do decreto Quemadmo Deus, em qual o Papa Pio IX, hoje beato, proclamou o esposo de Maria como padroeiro universal da Igreja. O Papa Francisco convoca então para o ano de 2020 e 2021, a começar no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, e terminando também no dia 8 de dezembro deste ano, este ano santo em honra a São José. E nós então queremos aproveitar esta oportunidade. Com a Patris Corde, que é uma palavra latina que quer dizer com o coração de Pai, nós queremos adentrar dentro destes escritos que o Papa Francisco escreveu de uma forma muito pessoal e de uma forma muito íntima que ele tem com o esposo de Maria, com o pai adotivo de Nosso Senhor. Neste documento, o Papa Francisco, ele desejou partilhar ao mundo inteiro sobre as suas reflexões pessoais sobre a figura extraordinária de São José, onde nós queremos aproveitar desses escritos e aprofundarmos neste encontro de espiritualidade. As mensagens que o Papa Francisco traz neste documento está contida dentro dos evangelhos. Ele vai fazer um estudo pessoal das partes em que evidenciam o papel central
de São José na história da salvação, onde nós vamos pensando junto com o Papa Francisco e vamos vendo a maravilha, a riqueza deste santo na vida da Sagrada Família e na vida de todo o povo cristão. O Papa Francisco, ele já começa nos chamando a atenção, dizendo que São José faz recordar todos aqueles que estão aparentemente escondidos, ou seja, no segundo plano. E vai mostrar para nós que esses também têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Ou seja, não é porque algumas pessoas estão em destaque, no primeiro plano, não teria importância para Deus. E São José vai mostrando isso. São José vai mostrando que mesmo ele, discreto, escondido, teve uma missão exemplar e nem por isso devemos ignorar, porque ele traz grandes ensinamentos para nós. Algo muito bonito vai se desenrolando neste documento é quando nós vamos conhecendo o objetivo que a Patris Cordis traz para nós. A Patris Cordis, ela procura aumentar o amor por essa grande figura, por este grande santo que é São José. Para também todos nós possamos sentir impelidos a implorar sempre a sua intercessão e também imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo em todas as nossas ações cristãs. E se sabemos disso, então, vamos agora aprofundar mais nesta espiritualidade e quem sabe nos tornamos os josefinos, esses que buscam cada vez mais viver a vida e o ideal de São José. Na carta apostólica que o Papa Francisco presenteia à Igreja no ano de 2020, na ocasião da festa da Imaculada Conceição, ele vai sublinhar para nós de forma tão clara que São José esteve sempre pronto a cumprir a vontade de Deus Pai, manifestada na sua lei e através também dos seus sonhos. É muito comum a gente ver nos dias de hoje a imagem de São José dormindo e muitos talvez não tenham ali o conhecimento porquê dele estar dormindo. E hoje nós entendemos melhor, porque através dos sonhos Deus revelou a José o que deveria fazer. Para nós cristãos, o sonho tem um sentido muito profundo. E a prova disso nós vemos com José, com que ele quando entendeu um pouco da vontade de Deus e desistiu da ideia de abandonar Maria e fazendo então parte da nossa história da salvação. E isso é muito importante sabermos, para que possamos então colocarmos a nossa fé cada vez mais expressa na figura de José, onde queremos ver que também a nossa vida, mesmo estando em segundo plano, a exemplo de São José, na obediência dos nossos ensinamentos e a fazer a vontade de Deus, através da nossa vida, possamos seguir como José, fiel, perseverante e buscando sempre a vontade do Senhor. O Papa vai nos ajudar a pensar algo interessante. O pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e esposo da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, teve a coragem de assumir a paternidade legal do seu filho Jesus, da qual deu o nome que foi revelado pelo anjo em sonho. Dar o nome na Sagrada Escritura é a ideia de tomar posse. Ele tomou posse, é filho dele.
mesmo não sendo gerado, né, dentro das concepções humanas, na faculdade mental de homem e mulher, mas esta concepção divina, ele acolhe, ele dá um nome, ele vai mostrar para a sociedade judaica: este é meu, e vai dar toda a educação, toda a formação religiosa e cultural para Jesus. E isso vamos ver depois, até uma profissão deu a ele, dentro de todos os parâmetros humanos. E olha que papel fundamental que este homem assume. E é na Patris Cordis que nós vamos estar vendo algo interessante, porque o próprio Papa Francisco nos diz que depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum outro santo ocupa um lugar especial no magistério pontifício, como José, seu esposo. Talvez São José também esteja neste mesmo patamar no coração das pessoas mais simples, como os pontífices, os papas já escreveram e falaram dele. Quantas são as pessoas também que procuraram externar a sua devoção, o seu amor por São José. Quantas vezes nós também ouvimos dos nossos patriarcas, nossos pais, avós, bisavós, tendo devoções especiais a São José, e sem contar também as nossas matriarcas, da qual sempre pediam e traziam testemunhos belíssimos desta fé, talvez muito simples, sem nenhuma reflexão teológica, como nós estamos tendo aqui do Papa Francisco, das suas reflexões a partir dos evangelhos. Nós vamos ver neste documento que o Papa Francisco fez de uma forma extraordinária, organizou o seu pensamento, fazendo uma reflexão sobre São José em 7 pontos. Primeiro, ele vai falar da figura de São José como um pai amado. No segundo momento, ele vai falar de São José como um pai na ternura. No terceiro momento, ele vem ajudar-nos a pensar São José como um pai na obediência. Num quarto momento, ele vai refletir conosco a figura de São José como um pai na acolhida. Num quinto momento, ele vai refletir conosco a figura de São José como um pai de coragem criativa. No sexto momento, ele vai nos ajudar a refletir e a pensar com São José na figura de um pai trabalhador. E por fim, ele encerra as suas reflexões mostrando para nós a figura de São José como um pai nas sombras. 7 pontos importantes para a nossa espiritualidade. 7 pontos que vão discorrendo e vai discorrendo para nós de forma brilhante, teológica, para alimentar a nossa espiritualidade. E aqueles que não tiveram oportunidade de tomar conhecimento a esta carta apostólica, eu sugiro, vale a pena mergulhar na simplicidade da forma própria do Papa Francisco de escrever, né, os seus textos e ter o seu magistério. Hoje, e neste momento agora, nós queremos debruçar-nos um pouco na ideia do Pai amado. Fazendo esta breve introdução da Patris Cordis, nós queremos agora levar para vocês a figura de São José na reflexão do Papa Francisco sobre um Pai amado. A figura de um Pai amado, ela é muito cara também para nós, principalmente equipistas. Nós sempre temos na imagem de José uma inspiração para o nosso ministério, seja como sacerdote, seja como esposo, como pai, como nós somos convidados a vivenciar neste mundo, como o Senhor nos chama. São José sempre é bem visto por todos nós como uma figura bem cara, bem próxima e acolhedora, muito discreto, temente a Deus e trazendo características bem próximas. Nós sabemos que ele sempre é um santo, um pai que nós recorremos e ele nos atende.
Talvez seja aí a figura de um pai amado, estendido por Papa Francisco e expressado isso para nós. Nós temos a ideia de ver que o papel de São José na história da salvação foi se revelando como um pai que foi sempre amado e querido por todas as gerações. E aí percebemos que o povo cristão vai trazendo cada vez mais as suas espiritualidades. Não é difícil a gente ver nenhum manual de espiritualidade, a gente não vê muitos livrinhos de novena, sempre tem algo dedicado a ele. Sempre tem algo do povo cristão a se falar, rezar e expressar sobre este santo. E também nós percebemos na história, há muitas congregações, confrarias, institutos religiosos que têm como São José este patrono, que tem São José como este intercessor e este modelo de fé. O Papa Francisco vai nos lembrar que também muitos santos, e não foram poucos, que sempre externaram a sua devoção particular e pessoal a São José. E ele faz lembrar aqui de Santa Teresa de Jesus, em que além de tê-lo como advogado, intercessor, um santo pessoal, ela também a recomendava a todos que a procuravam. Ela também dizia, olha, tenha São José como um bom santo. Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, ela foi mestra e doutora da igreja, e ela, sabendo disso, vai mostrando para nós esta espiritualidade, essa riqueza espiritual, de traduzir para nós que também possamos ter a mesma confiança que ela teve no esposo da Virgem Maria. Também foram vários outros santos em que nós sabemos que tem essa devoção especial e que procuraram cada vez mais externar a sua fé diante do esposo da Virgem Maria. Talvez nós também podemos aqui expressar, e tem muitos textos, do Padre Henrique Farrell, que sempre vendo na figura dele e de Nossa Senhora uns dos pilares para este movimento, onde a espiritualidade conjugal, alicerçada na figura deste casal de Nazaré, traz inspirações, forças para continuar a nossa caminhada neste mundo, testemunhando este ministério matrimonial, este serviço matrimonial entre as famílias. E hoje nós queremos então buscar algumas pistas de reflexão para ajudá-los a pensar. A grandeza de São José, ele consiste no fato dele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. São João Crisóstomo, um grande santo, conhecido como Boca de Ouro, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que São José colocou-se inteiramente a serviço do plano da salvação. Pensamos bem, não deve ter sido fácil para São José. Ele, diante daquele contexto todo cultural e social, e de repente perceber que sua esposa estava grávida sem estar casado com ele, e de repente, sem entender, ele queria abandonar ela em segredo. E aí o anjo em sonho vai mostrando para ele que não é bem assim como ele pensava. Ele volta atrás, assume a sua vocação de pai e guardião da Sagrada Família e vai percebendo que ele entra neste contexto da nossa história da salvação, superando todas aquelas coisas que às vezes tem do humano. Era comum, talvez, São José ter ficado chateado, imaginado de uma forma muito humana. Como é que eu vou casar com uma mulher que está grávida, que não é meu, e nós nem estávamos juntos ainda? Talvez hoje, num contexto mais secularizado, essa reflexão seja mais aprofundada. E muitas vezes há muitos incrédulos que não acreditam numa obra divina, mas aqui vai mostrando que ele acolhe o plano divino, porque aquilo que estava diante dos seus olhos não era obra humana, mas era obra meramente de Deus. E por isso, somente pela fé
que conseguia então acolher este mistério, acolher este plano salvífico, entrar nesta história da nossa salvação. Também nós temos uma fala do Santo Papa Paulo VI, em que traz para nós algo interessante. Ele vai dizer ao mesmo tempo que ele conseguiu colocar-se em serviço, ele conseguiu colocar-se totalmente inteiro para que pudesse acontecer a vontade de Deus. Se nós não colocarmos assim, como é que vamos conseguir corresponder à vontade de Deus? São José nos ensina muito, mostrando que diante do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se doou completamente. Ele não colocou reservas, ele não disse assim, olha, tá bom, eu vou ser, mas com essa condição. Ele se entregou a esse projeto, ele esvaziou de si mesmo e colocou-se dentro desta missão conjunta e redentora da nossa salvação. E isso é interessante, quando o Papa São Paulo VI nos fala, ele vai nos ajudar a pensar nesta inteireza em que nós também deveríamos assumir os nossos compromissos, não pelas metades, não fazer somente com as restrições e segundo aquilo que eu quero, mas colocar inteiramente a vontade do Senhor. Ele conseguiu colocar-se dentro deste projeto, deste plano, e adaptou de forma tão bela, em que nós também somos convidados a fazer a mesma coisa com as nossas missões. A vocês que estão nas equipes, a vocês que assumem os compromissos e serviços no movimento, para que possamos assumir isso como uma vontade divina, não com restrições, não com vaidades, não com egos feridos, não para mostrarmos. São José se esvaziou-se de si mesmo para nos ensinar a fazer a mesma coisa, quando fazemos a vontade de nosso Deus. Há algo muito bonito também que podemos ressaltar aqui dentro do texto que o Papa nos traz, é a ideia de que em todos os lugares há uma devoção bem especial a São José, por isso que o torna tão amado. Quantas são as vezes que nós invocamos São José como o patrono da boa morte, como o patrono, da família, patrono universal da igreja. E aí nós vamos percebendo situações bem singulares, devoções que vão chegando até nós, que vão aumentando a nossa fé. Tem as experiências aí dos cordões de São José, muito forte em algumas regiões. Tem as expressões também dos terços de São José e também das ladainhas e terços que são cantados e rezados. É muito comum que todas as quartas-feiras se reúnam para rezar em honra a São José. Em outros lugares dedicaram outros dias. O fato é que o povo vai se expressando e colocando ele no lugar destacado, como um pai muito amado. Amado pela sua esposa, amado pelo seu filho Jesus e amado por cada um de nós. Por isso nos colocamos aqui, para estarmos também externando este nosso amor por Ele, para também expressar como tantos outros expressaram, para que Ele possa ser tão amado, não só nas gerações passadas, mas que ainda continue sendo amado em nossas gerações, para que Ele possa então nos ajudar a encaminharmos sempre no projeto de Deus. E aí nós temos aí algo para invocá-lo. Talvez a gente tenha dificuldade de assumir o projeto de Deus. Então a gente reza, São José, valei-nos. São José, vem aqui me ajudar porque está difícil assumir esta missão. São José, ajuda-me a ter o mesmo discernimento que o Senhor teve. Porque muitas vezes nós sabemos que as situações nos colocam mais para a situação de escanteio. Nós não compreendemos bem o que o Senhor deseja. E Ele, com esta sua amabilidade, a sua docilidade ao projeto, vai nos ensinando também a fazer o mesmo. São José, que teve poucos escritos na Sagrada Escritura, mas que teve grande relevância. Papa Francisco fala uma coisa interessante que nos chama a atenção. Lembremos que este texto foi escrito como um pano de chão à pandemia do Covid-19.
E aí ele está querendo ressaltar neste momento a figura daqueles que estão em segundo planos. Quantos são os segundos planos que estão lá na frente, mas que fazem o diferencial? A cada um de vocês, senhores esposos, senhoras esposas, pais e mães, que dedicam também no silêncio para a formação desta sociedade, educando e evangelizando em família, em que não são protagonistas, mas nem por isso deixam de ter os seus méritos. E São José vai nos ajudando a pensar nisso nos dias de hoje. Quantas foram as dificuldades neste tempo da pandemia em que ele vai citando? Nós não lembramos do pessoal da limpeza, dos enfermeiros, dos médicos, não sabemos quem são, mas eles estão lá, fazendo a sua missão. Quantos somos nós também que estamos nas nossas casas, rezando os nossos terços, rezando pela conversão, fazendo as nossas coisas mais assim escondidas, sem que ninguém saiba, dando pão a quem tem fome, vestindo aquele que precisa, e cada qual vai fazendo sem dar esses alardes e continuando a missão do Senhor. Isso tudo São José vai nos ensinando. E aí, pela figura de sendo um pai amado, vai nos ajudar a pensar cada vez mais nesta experiência em que ele, sendo pai e esposo, vai nos ajudar a pensar na nossa figura de sacerdote, esposo, esposa, conselheiros cristãos nos dias de hoje, assumindo a nossa vocação, a nossa missão nos tempos atuais. O nosso capítulo, ele termina dizendo que a figura de São José é tão amado que ele vai fazer como uma dobradiça, um gonzo entre o Antigo e o Segundo Testamento, fazendo com que nós possamos entender cada vez mais a sua descendência davídica e entendendo mais a sua missão e o seu sim, passando por esposo da Virgem Maria, ele vai fazendo esta unidade entre o Antigo e o Novo até o nosso tempo. Por São José, nós queremos então pedi-lo neste momento, para que ele possa estar olhando cada casal equipista que passa por suas dificuldades, sejam financeiras, sejam psicológicas, sejam emocionais, sejam seus problemas na família. Vamos recorrer a São José, como o próprio Padre Henrique Cafarel nos ensinou. Vamos pedir a São José também que nos ajude a entender a cada contexto da nossa realidade. Nós queremos agora aproveitar este momento para levar até vocês uma experiência de uma oração conjugal. Vamos pensar neste PCE. Nós temos este ponto concreto de esforço. E muitas vezes, enquanto equipista, há sempre uma desculpa para não estar realizando este PCE. E qual é a desculpa mais expressada? Não tive tempo. Ele não me chamou, ela não me chamou. É preciso então olhar agora para a figura de São José e pedir esta graça para este PCE. Por que eu não estou conseguindo ter este encontro com meu esposo e minha esposa para realizar este PCE que o movimento me ensina? Às vezes, eu estou precisando de esvaziar mais de mim mesmo para deixar a vontade de Deus agir, ou estou deixando o meu ego mais aflorado. É depois que eu tiver feito tudo o que eu quero, que sobrar tempo eu vou rezar. Aí está um grande equívoco. Nós precisamos pensar que a oração conjugal, ela vai ser um dos pilares da espiritualidade conjugal. E muitas vezes há pessoas que acham que a oração conjugal é apenas rezar aquelas orações decoradas, vão rezar o texto e já está pronto. Aqui é um grande equívoco. O terço, as orações que aprendemos na catequese, as nossas orações que temos de costumes e devocionais, elas são importantes, mas não podem ser rezadas como algo que estamos sapecando só para falar que cumprimos um PCE. A oração conjugal, ela é muito mais profunda.
ela deveria começar com essas orações que nós conhecemos e que aprendemos na catequese. E depois deveria fluir naquele momento em que o casal está vivendo. Porque o diálogo conjugal vai ajudar muito na oração conjugal. Porque o esposo e a esposa vai saber o que aconteceu durante o dia. E naquela oração vai poder colocar o seu esposo ou sua esposa diante de Deus. Com a força do sacramento do matrimônio, este PCE vai ganhando uma forma e um dinamismo em que ali, às vezes, a situação está tão pesada por um dos cônjuges que um carrega o outro, literalmente, na vida espiritual. Às vezes há uma situação muito clara na vida de um dos dois, que não foi absorvida ainda muitas machucaduras, ainda muitos ressentimentos e muitas mágoas, em que, naquele momento, o esposo, a esposa vai ser o canal da graça. Dar um exemplo muito fácil, talvez lá no trabalho, o seu esposo está com uma dificuldade muito grande, não conseguiu resolver, e ali vai trazendo ressentimentos e mais ressentimentos. Às vezes não consegue lidar com aquele problema de falar. É hora da esposa equipista apresentar diante de Deus, pedir ao bom Deus que cure aquele coraçãozinho, em que naquele momento não consegue falar daquele problema. E aí entra a presença da esposa equipista. A mesma coisa pode acontecer com a esposa. Às vezes é a esposa que está ali ressentida, com a dificuldade, não consegue apresentar com os próprios lábios a sua intenção, a sua motivação, pedindo esta graça especial, desta libertação do sofrimento a Deus. É hora do esposo equipista entrar em cena, para rezar para a sua esposa, para dizer: ó Senhor, o coração dela está apertado, angustiado. Às vezes agora a oração dela vai ser as lágrimas, por isso agora eu quero rezar para curar esta ferida. E às vezes a gente não consegue neste momento entender, como é exemplo da oração de Sara e Tobias, onde ali eles rezaram colocando diante de Deus e vivendo aquele discernimento da oração espiritual, dessa oração conjugal, de colocar diante do Senhor nosso Deus a sua vida, de colocar todo aquele contexto em que viviam diante da ação divina. E é isso que a gente precisa aprender na oração conjugal. Não é colocar algo somente para cumprir tabela. Olha, eu rezei o terço, rezei o Pai Nosso e Maria, rezo todo dia com ele, pronto. E aí a gente precisa aprender então. E muitas vezes há muitos equipistas que têm anos, que perderam também a prática deste PCE. É preciso então ter um momento em que vocês possam vivenciar isso. Eu gostaria de dar algumas pistas para vocês, para ajudar, para vocês fazerem a partir desta reflexão um momento deste PCE. E seria muito bom que vocês pudessem fazer mesmo, aproveitassem deste momento para enriquecer a espiritualidade de vocês. Vamos lá então. Vocês preparam o momento da oração conjugal. Como que vocês vão fazer? A primeira coisa, prepare o ambiente. O ambiente externo vai ajudar muito vocês a entrar neste mistério. Então, prepare-se ali um lugar na mesa para vocês ficarem ali à vontade, bem assentados. Acenda uma vela, coloque uma imagem, coloque um crucifixo. Coloque um fundo musical. Deixe que aquele ambiente envolva-os. Deixe que aquele momento ali vai fazer com que vocês estejam na presença de Deus. O problema é que esse nosso tempo de hoje é tão corrido que a gente fica sem criatividade. Precisamos ter criatividade. Precisamos aproveitar destes momentos na presença de Deus, porque depois vai se enfraquecendo cada vez mais. Então aproveite esse momento. Diminua um pouco as luzes se for durante a noite. Se for durante o dia, deixe um ambiente em que esteja somente vocês. É recomendado também que não tenha ninguém com vocês, para que neste momento haja mesmo a oração conjugal. Tendo preparado o ambiente, vocês podem preparar um texto bíblico.
E aí, quem sabe, vocês vão até ajudando a partir disso, fazendo outros PCS. E a partir da leitura bíblica, da leitura orante da palavra, vamos fazer a sua oração. Vocês vão reunidos e vamos estar fazendo com que cada momento aconteça. Aí, vocês peçam para que um ou então os dois leiam o trecho que vocês escolheram. Leiam pausadamente o texto, saboreando, como se estivesse também meditando. Se for possível, leia de novo o texto. Leia 1, 2, 3. Dê um pouco de silêncio para deixar que a palavra de Deus caia em seus corações. Depois comece a sua oração. Se o texto bíblico está falando lá de compaixão, de misericórdia, de caridade, comece a sua oração com essa palavrinha-chave. Comece invocando a Deus, pedindo pelo seu cônjuge. Tome a palavra e deixe, porque a verbalização é importante para que o seu cônjuge possa escutar. Comece rezando mais ou menos assim: bendito e louvado seja Deus pelo dom da vida do meu esposo, da minha esposa. Bendito e louvado seja Deus por estarmos aqui reunidos, porque agora queremos trazê-lo diante de nós, para que a nossa oração conjugal seja cada vez mais fortalecida. Bendito e louvado seja Deus por nos permitir este momento. E depois de ter bendizido Deus, vamos procurar agora falar de vocês. Olhando para sua esposa, olhando para o seu esposo, comece a sua oração. Enquanto um reza, o outro fica em silêncio, acolhendo a oração. Comece pedindo a Deus para que continue abençoando. Senhor, nosso Deus, abençoe minha esposa, meu esposo. Quero agradecer por esta oportunidade que um dia o Senhor concedeu de estarmos unidos em sacramento. E agora, com este mesmo sacramento, nos dê a graça desta oração profunda, para que entre mesmo dentro de nós, que as palavras que eu digo, que as palavras que a sua esposa ou seu esposo diz para vocês, sejam palavras de unção, palavras de poder, palavras de cura. E vai falando: Senhor, hoje a minha esposa, o meu esposo, está passando por uma situação tão conflituosa. Eu quero entregar esta situação. Hoje nós não conseguimos lidar, não conseguimos pegar caminhos, por isso invocamos a Tua presença. Venha nos ajudar a ter o discernimento adequado para que ele possa tomar a decisão correta ou ela possa tomar a decisão adequada. E que possamos estar sempre unidos à Tua palavra. Lembre-se sempre disso. Depois que um rezar, orar, que isso é uma oração, e vai colocando também as dificuldades. Às vezes ali vai percebendo as fragilidades e os defeitos. Vai pedindo ao Senhor, mas também não lembre de louvar e agradecer as qualidades. É preciso disso. Bendito e louvado seja Deus pela qualidade do meu esposo, da minha esposa, dele ser tão atencioso, tão compromissado, ser tão responsável. Mas também, Senhor, cura aquelas coisas difíceis, às vezes a preguiça, cura às vezes aquilo que me faz sofrer. E é hora de expressar ali na oração, pedindo para que aquelas coisas que vocês ainda não conseguem, talvez de uma forma madura e psicológica, resolver, pedir a luz do Espírito Santo que ajude-os. E aí, naquele momento envolvendo, às vezes vai precisar de um pouco de silêncio, de música, um momento de vocês, às vezes somente gestos, às vezes apenas as mãos unidas e apertadas, onde vocês vão estar ali deixando aquele momento onde está o esposo, a esposa e o próprio Cristo diante de vocês. E esta é a experiência fantástica da oração conjugal. A oração conjugal onde está o esposo, a esposa e o próprio Cristo.
onde ali vai se fazer uma união perfeita, onde vocês vão entender a dimensão do sacramento do matrimônio, onde vocês serão uma só carne, e ali aquilo que Deus uniu, o homem não dissolve, vai ser tão forte, tão unido, que vocês vão perceber a graça exalando entre vocês. Depois eu peço a vocês que concluam a oração e nunca esqueçam, porque ela sempre é a nossa madrinha, nossa intercessora. Invoque Nossa Senhora, reze uma Ave Maria, cante um cântico de Nossa Senhora, agradeça através dela por aquilo e aproveite, consagre o amor conjugal de vocês ao casal de Nazaré. Que o esposo seja como José e que a esposa seja como Maria. E essa experiência mística e espiritual possa ser sempre uma constante. É bem verdade que às vezes, todos os dias, fazer essa ambientalização seja um pouco difícil, mas quem sabe? E aí eu já entro em outro PCE e gente que é equipista sempre vai esbarrando assim nos PCS, põe uma regra de vida. Quem sabe uma vez por semana fazer esta oração conjugal mais completa, mais enriquecida, com tempo, sem preocupar-se assim com a hora. Olha, a partir de agora eu desliguei os telefones, vamos ficar por conta. A minha conexão, a minha internet, eu estou totalmente ligado ao Cristo e ao meu cônjuge. E esta é a experiência da oração conjugal, onde nós queremos estender a vocês e buscar cada vez mais essa experiência neste encontro de espiritualidade, enriquecer a caminhada conjugal de vocês. Para concluir esta minha fala, eu quero fazer com vocês a oração que o Papa Francisco fez, a oração que o Papa Francisco estendeu a todos nós para que pudéssemos rezar neste ano santo. E vamos concluir rezando ela e depois vamos pedir esta bênção especial. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do casal de Nazaré, Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam conosco durante este período todo da espiritualidade, deste encontro.